Olá, o Dedinho de Prosa está começando e hoje a gente vai entrevistar a professora Joana Bellarmino, que já ensinou a essa geração nova de jornalistas que você vê aí em televisão, escuta no rádio e lê os textos. Uma boa parte foi preparada por ela. Só tem um detalhezinho, Joana Bellarmino é jornalista, professora de jornalista e é cega. E aí, Joana, tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Pois é, nos reencontrando, né? Fomos verdade. colegas do Jornal Norte, nos bons momentos do Jornal Norte. Sim. Joana, me diga uma coisa, de onde você é? Fale um pouco a sua história, para a gente contextualizar e depois a gente prosseguir no papo. Bom, eu nasci numa cidade muito pequena do interior de Pernambuco. Você não é paraibana, não? Não. Não, eu já estou Joana. Sou paraibana Você de não coração. devia ter dito isso, eu estou orgulhoso de ter uma paraibana como você. Mas eu vivi pouco tempo nessa cidade, Itapetim, Pernambuco, né? Itapetim. E aos 6 anos eu vim morar em João Pessoa, onde eu passei dos 6 aos 15 anos numa escola especial, que é o Instituto dos Cegos Adalgisa Cunha, onde eu estudei e aprendi tudo que eu sei sobre Braille, né? E depois os meus pais, a seca empurrou os meus pais aqui para a cidade. Tem uma particularidade, né? A minha família teve 7 filhos cegos. Seus pais eram cegos? Não. E tem alguma explicação para isso, Joana? Nós temos um problema genético hereditário que são... A retina, ela nasce comprometida, ela nasce com uma deformação, ela nasce toda enrolada. Sei. E isso prejudica, eles chamam, eu não sei explicar, os genes recessivos, né? Porém, Sei. parece que a situação se normalizou, porque depois dos 7 filhos, não aconteceu mais. Nós já vimos aí pela 4ª geração, os filhos, a maioria já se casou, já tem filhos. Não, para eu entender, todos os seus irmãos e você são cegos? Não, foram 13 filhos. 13. Quantos cegos? 7. O 8º em diante? Não, era intercalado. E era curioso porque quando meu pai me contava, por exemplo, quando eu nasci, passou muito tempo ele com dúvidas. Porque ele... Você é a primeira, não? Não, eu sou mais ou menos a filha do meio. Sei. Agora me diga uma coisa, e seus filhos são cegos, não? Eu tenho 2 filhas. 2 filhas? Nenhuma tem problema visual. Você teve receio de que, oxa vida, se nascer meu filho, ou Eu não? não pensava muito nisso. Não se Não incomodava pensava muito com isso, nisso, não, né? Mas a minha filha mais velha tem um problema auditivo. Ela tem uma deficiência auditiva. Já fez implante coclear, a gente superou, né? Já fez implante coclear. Me diga uma coisa, seus irmãos, os outros que são cegos, todos tiveram êxito, assim como você? Ou algum teve alguma dificuldade por conta disso? Talvez alguns tenham mais êxito do que eu, né? Talvez alguns trabalhem menos do que eu. Não, brincadeira. Todos... passaram pela escola especial, é fundamental, né? Uma pessoa cega que nasce no interior de um estado pobre da região Nordeste, o caminho é a escola. Então, todos passaram pela escola e todos, sim, são pessoas que vamos dizer assim... Tiveram êxito na vida, que tiveram né? êxito. Eu tem considero que um amigo meu, um irmão seu, que é advogado. Exato. E um advogado brilhante. Tem um outro que é massoterapeuta, já está aposentado, trabalhou muito tempo. Mas, Joana, eu achando que só você era o bambambam da família, você e o advogado, tem mais. Tem uma irmã minha, né? que é coordenadora da educação especial do município de João Pessoa. Então, a turma é bem... Eu brinco que a gente devia ter formado o Blind Family. Porque né? 7 filhos cegos, né? Agora, Joana, me diz uma coisa, como é... Você nasceu cega e tal, e como é que uma pessoa que é cega, nasceu cega, resolve ser jornalista? Porque, a princípio, o cara vai lidar com a máquina... No tempo da gente, lá no Norte, era aquelas Hamilton, né? Sim. E você tinha uma máquina especial, né? Não. Não tinha, não? Aquela maquinazinha de Braille? Não,
Bem, vamos por parte, né? Vamos. Eu me lembro você com a maquinazinha. Eu acho que, eu vou explicar. Eu acho que, assim, às vezes eu esquecia que eu era cega. E que, de fato, ser jornalista com cegueira não é fácil, né? Mas eu queria ser jornalista. Eu lia muito lá na biblioteca da escola e eu achava que eu podia contar boas histórias, que eu podia... Eu não me lembrava muito que era cega. A cegueira... Pudesse atrapalhar. Pudesse atrapalhar. Então, o sonho era maior. O sonho de ser jornalista era maior. Jornalista, e, às vezes, os técnicos que lidavam com as pessoas cegas na minha época diziam, mas você não vai conseguir emprego. Diziam isso? Diziam. Você é uma tolice o que você quer fazer, você não vai conseguir emprego. Mas eu era... Os técnicos que cuidavam da profissionalização. E aí eu não me importava muito com aquilo. E fui levando de roldão. Fui para a faculdade. Eu vou mostrar quem sou eu agora. Não havia nem birra. Simplesmente eu fui. A juventude é a melhor coisa que a gente tem, né? A gente salta de qualquer lugar. E aí, veja, eu me formei em jornalismo. E antes de me formar... O nosso querido Jório Machado foi meu professor em memória. E eu dizia, professor... Cabo Rochado, viu? Eu dizia, professor, eu queria ser freelancer no seu jornal. Aí ele, quer? Vá lá, vá lá. E aí eu me lembro que eu pegava meu irmão de fotógrafo, não tinha nenhum apoio, não. Pegava meu irmão de fotógrafo e na faculdade... Não, peraí. Seu irmão... Que enxerga. Sim, é claro, né? Belo, que hoje é doutor. E é fotógrafo. É doutor em geografia, não é fotógrafo. É mesmo, doutor em... Mas, rapaz, só tem estrela nessa família, viu? E aí eu pegava meu irmão, a gente fez 4 grandes reportagens no jornal Momento. O Momento, Freelancers. Cara. Eu me lembro que eu sempre procurava histórias que ninguém queria contar. Então, eu fiz uma reportagem... Bom, então tá dando certo aqui com o dedinho de prosa. Aqui tá rolando histórias fantásticas que a imprensa não tá vendo não, né? Mas prossiga. E aí, eu fiz 4 grandes reportagens sobre o lambe-lambe, sobre as lavadeiras de rio. Ei, histórias maravilhosas. Histórias magníficas. E depois que eu me formei, curiosamente... Eu ia muito no Jornal Norte. Me lembro que eu ia para as festas, porque nós tínhamos colegas, a querida Socorro Andrade, que já Fui muito àquelas festas na casa dela, fui tocar violão lá. E no Jornal Norte, então, 15 dias depois de formada, o Jornal Norte me chamou para uma experiência. Foi. E aí eu estava lá, viu? Você estava lá. Tive a honra de participar dessa história, assistindo, né? Eu passei 9 anos lá. A maquininha que você se lembra era a reglete, que é o material que a pessoa cega escreve em braille. Vamos dizer assim, é a sua caneta e o seu lápis. Ah, agora eu entendi. Entendi. Você entrevistava a pessoa, escrevia com aquilo, mas na hora ia para Hamilton. E eu tenho uma história curiosa, que eu estava no plantão da redação, um dia chegou um senhor... Aqui é o programa das histórias curiosas. Chegou um senhor que ele estava com um problema de terras. E ele chegou e me deu uma reportagem. Me deu a matéria, eu escrevi. E ele não se apercebeu que eu era cega. Quando eu encerrei o material, ele disse, e agora? O que você escreveu? Eu quero ver. Eu disse, está aqui. Aí eu mostrei a ele. Em braille? Aí ele, mas isso não é escrita? Eu disse, é. Aí ele disse, não, ficou apavorado. Eu disse, olha, eu sou cega, essa é a forma como eu escrevo. Ele ficou apavorado, eu disse, eu vou... Não acreditou, né? Aí eu disse, eu vou colocar o material na máquina de escrever. Ele ficou por lá, acerando, como se diz, e só saiu da redação depois que recomendou umas 4 vezes o material ao chefe de redação. Minha Nossa Senhora! Mas, Joana, eu queria que você... A gente está já terminando o primeiro bloco, eu queria que você me dissesse em poucas palavras. Quando você chegou na universidade, entrando na sala de aula com aquela varinha, teco, 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 o professor disse o quê? Houve alguma reação? Dizer, o que é que essa menina está fazendo aqui? Ou encararam numa boa? Olha, às vezes a reação acontece no olhar, na cara, e eu não tenho condições de avaliar. De perceber, né? Agora... Eu sempre fui bem recebida na universidade, em todas as... Não notou silêncio nenhum, não, nessa hora? Não me recordo disso, não. Né? Faz tempo, faz um tempinho. Mas, assim,
Mesmo na PUC de São Paulo, quando eu cheguei lá. Tu és doutora, Joana? Sou doutora em comunicação e semiótica. Minha nossa, você não... ainda tem sonhos pela frente, eu sei que tem, mas a gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouco, Joana Bellarmino conta os novos desafios, vai falar sobre essa maquinazinha que eu pensei que era uma escaleta. Já, já!